No nosso curso de hoje nós vamos falar sobre a aprendizagem cerebral e todos os aspectos ligados ao cognitivo e à intelectualidade, ao desenvolvimento dele a partir do momento da fecundação até a idade adulta. Nós vamos começar falando de dois desses três filósofos que eu coloquei aí. O primeiro da esquerda é Sócrates, que praticamente tudo que ele falou foi escrito por Platão, que está no meio. E vamos falar então de Platão e de Aristóteles, as ideias dos dois em relação à cognição, à capacidade de aprendizagem, à inteligência, coisas assim. A ideia de Platão em relação à memória tinha a ver com duas memórias. Então ele considerava que nós nascemos com uma memória já inata, que viria do mundo inteligível, segundo ele, e a partir do momento que nós nascemos, nós começamos a construir a nossa memória baseada na nossa vivência, no mundo sensível. Aristóteles ignorava a ideia da memória inata. Inicialmente, dizia que nós nascemos zerados e toda a memória nossa vai sendo construída ao longo do tempo. É a única memória que nós temos, que é a memória do mundo sensível. Mais tarde, que é o que nós vamos começar a falar exatamente dessa memória inata, ele viu que havia alguma memória que vinha com o ser humano, só que essa ele considerou como sendo a memória que vem com a gente, mas baseada nos nossos antepassados, na cultura dos nossos antepassados. Isso foi resgatado depois por Richard Dawkins. E nós vamos ver então todas essas memórias agora aqui. Nós vamos ver também o equilíbrio homeostático, o processo de atenção, captação e percepção, o processamento das memórias, o desenvolvimento neurofisiológico, a memória de trabalho, que é a memória que nós usamos todo dia, e a memória consolidada ou definitiva, que é a memória em preparação. A memória em preparação, que é a memória consolidada, é a memória mais importante que nós temos, mas nós dependemos de todas as outras. E vamos começar vendo a memória inata e o que Dawkins chamou de meme, que é exatamente a cultura dos nossos antepassados passada para nós de alguma forma dentro dos nossos cromossomos ou do nosso DNA, dos nossos genes, tá? E então nós vamos precisar atentar para essas duas figuras. A figura de cima é a figura que tem o cromossomo, o DNA e os genes. A figura de baixo é dos neurônios, que é a base, é o elemento principal de todo o nosso raciocínio, de todo o nosso comando motor. Aí nós temos o cromossomo, o DNA e os genes. E os genes com essas letrinhas que significam a primeira memória importante que nós temos, que é uma memória de quê? A memória que vem com toda a nossa programação de vida. Então, os genes, que são essas letras, né, é toda a nossa programação. Todo o nosso organismo vai sendo desenvolvido baseado no programa que está todo determinado através desse processo dos genes. Bom, a nossa memória a memória que vem dos nossos antepassados, que é que Richard Dawkins chamou de memes, ela estaria talvez também nos cromossomos, ou no DNA, ou nos genes. Só que nós só conhecemos uma parte do nosso DNA, 10% dele aproximadamente. O restante, que a gente chama de DNA lixo, pode ser que traga essa memória, que é o arquivo de memórias da cultura dos nossos antepassados, mas nós não sabemos ainda. Então, recapitulando, a primeira memória que nós temos é a memória que é a programação do nosso hardware, a programação que vai fazer todo o nosso desenvolvimento, todo o desenvolvimento do nosso organismo. A outra memória que nós temos, que é a memória que traz a cultura dos nossos antepassados, nós não sabemos aonde ela está. E a terceira memória é a memória realmente que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vivência. Então são três memórias, que nós vamos ver mais tarde. Essa figura mostra justamente a base de todo o nosso raciocínio, de todo o nosso comando motor, que são os nossos neurônios.
em que no corpo do neurônio, que está escrito aí, que está à esquerda, nós temos então diversas fábricas de substâncias químicas, geradores de energia elétrica e tudo mais, cujas substâncias fabricadas, cuja energia elétrica gerada vai caminhando pelo axônio até as antenas lá à direita, que são os seus terminais, para serem transmitidas para os outros neurônios. Então, todo o nosso trabalho de raciocínio, de comando motor e tudo, é feito por esses neurônios, mas um sozinho não faz nada, ele sozinho não faz nada. Todo o trabalho do nosso neurônio é quando ele está com milhares de outros em conjunto, constituindo uma rede neural. Essas são as redes neurais. Então, aí nós temos vendo esses pontos luminosos, significa a comunicação entre os neurônios, ou seja, que nós chamamos de sinapses, que são a ligação dos pulsos elétricos entre os neurônios e também a liberação de substâncias químicas, fazendo a intercomunicação entre todos os neurônios. Essa parte é a que mais interessa para nós no nosso estudo, porque é a partir dessa relação, dessa confusão que a gente está vendo aí entre os neurônios, que nós conseguimos comandar todo o nosso organismo, raciocinar, pensar e tudo mais. Então, a partir daí é que são constituídas as redes neurais para o comando, todos os nossos comandos motores e também as nossas memórias e as nossas inteligências.